Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Saudamos a igreja com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo.
aos que estão aqui, aos que nos assistem pela internet. Pensei que não tinha internet, me enganaram. Que Deus esteja nos abençoando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Diante do Senhor, agradeça a Deus por estar aqui. Ele te deu vida, Ele nos dá vida. E nesta vida nós separamos, reservamos este dia, este momento para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Abrimos mão da nossa casa, do nosso local de conforto, para um local de conforto ainda maior e ainda melhor, junto com os nossos irmãos, aquele que Deus tem escolhido para morar no céu eternamente conosco, com Ele. Então é motivo de nós agradecermos a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu estou aqui, muito obrigado porque o Espírito Santo reservou esse dia para não estar aqui na tua igreja, na tua casa, ouvindo a tua palavra. Agradeça a Deus. Santo Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida, pelo ar, pela comida, pela dormida, pelos amigos e também pelos inimigos, ó Pai, que tu nos ensina a amá-los, não por eles, mas para que nós possamos ter um coração reto diante de Ti. Nós queremos te agradecer, ó Pai amado, por esse momento que o Teu Espírito Santo reservou para que nós pudéssemos estar aqui. Muito obrigado, porque conseguimos, em tantas atividades, em meio a tantas atividades, dizer: Senhor, muito obrigado. Que sejamos gratos sempre, ó Pai querido. Abençoe o culto que se inicia nesta hora, ó Pai. Em primeiro lugar, é Teu. Fala aos nossos corações através do louvor. E se tiver alguém aqui com o coração pesado, ó Pai amado, que possa confiar no Senhor, ó Pai amado. Que possa colocar as suas tristezas, as suas mágoas diante do Senhor. E quando nós assim o fazemos, confiamos e seguimos com alegria. Fica conosco, ó Pai, abençoa esse culto, abençoa todos nós que estamos aqui, ó Pai. Precisamos e carecemos de Ti. No nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13. Muito obrigado, meu irmão. Água é sempre bom. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler na versão NTLH. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Amém? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Não necessariamente o amor ao seu cônjuge, é ao próximo. Quem ama não é ciumento.
Ciúme não é algo do amor. Eu tenho ciúme porque eu amo minha esposa, não. Você tem desconfiança, você é inseguro. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, e as nossas mensagens espirituais são, pois os nossos dons de conhecimento, versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança. Nós estamos ouvindo uma voz de criança aí, ó. Como a criança fala. Sentia como criança e pensava como criança. Agora eu sou um adulto, maduro. Parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas importantes: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Sem amor, irmãos, nada funciona. Nós pregamos alguns domingos atrás sobre a igreja de Éfeso. Vocês são bons, vocês pregam bem, vocês são crentes fiéis, vocês louvam, vocês fazem tudo. Mas se não tiver o amor, eu tirarei de vocês a luz. Que Deus então esteja nos abençoando e que essa leitura possa nos fazer refletir sobre o que temos feito, sobre o que temos falado, sobre como temos agido. Se todas essas coisas são feitas com amor, isso é individual, mas a leitura hoje é coletiva, mas nós sabemos que a reflexão é individual. Amém? Nós vamos, meus irmãos, ter a oportunidade de elogiar o Senhor. Elogiar o Senhor é louvar ao Senhor. Então, por favor, não elogie ao Senhor com tristeza. Aqueles que puderem vão ficar de pé, aqueles que não puderem não podem ficar sentados. Você não vai perder a sua bênção porque você está cansado, porque sua perna está doendo, ou porque todos levantaram. Se você não está com disposição para levantar, fique sentado. Mas que a sua disposição parta do coração. O que nós vamos fazer agora é elogiar a Deus. E Ele não está de olho somente nas nossas articulações. Ele está de olho como esse elogio sai do nosso coração. Então faça uma reflexão nas letras que vão ser cantadas por nós. Aqueles que puderem, fiquem em pé. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E todas
diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Sente-se mais uma vez no seu lugar. Mais uma vez abaixe a sua cabeça, curve sua cabeça. E mais uma vez agradeça a Deus. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Fale com Deus, Senhor, eu estou aqui. Espírito Santo, fale ao meu coração. Renova minha vida, renova o meu ser. Fale comigo. É você e Deus, ninguém está escutando. O Espírito Santo sim. Nós não, mas Deus sim. Fale com Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero ser teu. Quero pertencer a ti. Fale com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui alguns avisos e alguns anúncios que eu quero e gostaria de compartilhar com a igreja. Mas antes eu queria fazer um agradecimento. No sábado passado tivemos um encontro de jovens e adultos na casa do nosso irmão presbítero Marcos, mas que também é esposo da Eliane. É tanto E, né? Elaine. Mas a gente coloca o nome do homem, que é o varão, é o responsável, então eu quero agradecer. Não pude estar presente, mas soube que foi uma bênção. Agradecer aos irmãos que promoveram o encontro. A nossa irmã Maiara juntou aí com um grupo de irmãos e fizeram o encontro. E eu fiquei muito feliz, porque eu não estava presente, mas a coisa aconteceu. E tem que ser assim sempre. Toda a igreja foi convidada a participar. Aqueles que puderam ir, eu acredito que foram. Os que não puderam, como eu, que estava compromissado, outras oportunidades virão. Então, eu não gostaria de deixar passar em branco. Nós colocamos no grupo que vai acontecer na igreja. Então, toda a igreja. E o valor, assim, a gente entende que o valor foi alto por pessoa. Talvez por isso nem todos foram. R$15 por pessoa. É brincadeira, né? Risório. Mas é assim que a gente vê a nossa confraternização, a nossa união com os irmãos. Quando nós fazemos... é adolescente. Não, adolescentes, adultos e para toda a igreja. Então é ali que a gente interage, é ali que a gente brinca, é ali que a gente ri, é ali que a gente fala alguma coisa que não agrada, mas a gente tem a oportunidade de perdoar. Se você ficar isolado, você não vai perdoar ninguém. Você também não tem oportunidade de ofender, nem ser ofendido. E também não tem oportunidade de perdoar. Olha que coisa, né? Então, irmãos, foi uma bênção. Eu estava lá na quinta igreja. Fui convidado para pregar na quinta igreja. Foi uma experiência extremamente gostosa. Né? Fui muito bem recebido na quinta IPI. Foi ótimo. Tivemos com os irmãos, conversamos com os irmãos, interagimos com os irmãos nos receberam excelentemente bem. Diga-se de passagem, talvez foi a igreja que eu mais fui bem recebido. Não que as outras não me recebam, mas ali me surpreendeu. Então eu fiquei feliz, né? A gente gosta de ser bem recebido, a gente gosta de receber bem e a gente também gosta de ser bem recebido. E foi muito bom. Então, que os irmãos, que Deus esteja abençoando a quinta igreja, que hoje, a partir de agora, de sempre será objeto da nossa oração, alvo da nossa oração. Então Deus esteja ali abençoando. Tivemos na reunião do presbitério ontem, eu, Orionel, pastor Luiz e André e Cláudia. E muitas coisas foram resolvidas. O presbitério é o órgão acima da nossa igreja. Depois veio o sino e depois a AG, Assembleia Geral. A nossa igreja funciona assim. E eu faço parte nós fazemos parte dessa engrenagem. E ficou estabelecido na reunião do presbitério que no dia 30, no último sábado de maio, nós estaremos nos organizando a igreja. Por isso que eu li, quando somos menino, agimos como menino, crescemos como menino, mas agora nós somos adultos. Nós somos adultos. E precisamos pensar como adultos.
Então agora nós vamos dar os passos para deixar de ser congregação da IPI de Campos para ser igreja de Serra. Irmãos, isso traz muitas ações. Domingo que vem, por isso, eu estou começando até por esse anúncio, era para ser o último. Depois da escola dominical, nós vamos ter uma reunião para dizer para os irmãos como esse processo acontecerá. Não é um processo que eu coloco, não é como eu quero, é como a igreja caminha. Então, os irmãos que estejam interessados nesse processo de saber como é esse processo, como vai acontecer domingo após a escola dominical. Nós vamos tentar fazer uma escola dominical um pouco mais curta. Não queremos abrir mão da escola dominical, porque não queremos tirar o prazer dos professores estarem ali com seus alunos, mas vamos fazer um pouquinho mais curto para que a gente possa, então, passar. Durante toda a semana nós vamos colocar no grupo, é para toda a igreja, os irmãos estão convidados também, as irmãs, começar a entender como isso vai acontecer em maio de 2026. Eu havia pedido ao conselho, ao presbitério, que fosse no dia 31 de outubro de 2026. Mas o presbitério, juntamente com a Secretaria de Evangelização, entendeu que tem que ser em maio. E assim nós vamos proceder. Amém, irmãos? Então, nós estamos... a gente aguardava esse momento, e esse momento chegou. Vai ter trabalho para todos que quiserem. Quem quiser assistir de camarote, assiste. Quem quiser se envolver com as mãos, terá uma oportunidade. Então, estou logo falando, para dizer, tirou da gente, diz, não, vai ter trabalho para todos. O que era para a gente fazer, já estão festejando, o que era para a gente fazer em outubro, faremos em maio. E contamos com quem? Com a igreja. Próximo domingo, após a escola dominical, então nós vamos dar início a esse processo na reunião que acontecerá. Amém? Agora vamos ao nosso anúncio, continuar o nosso anúncio. Terça-feira, Ministério Débora de Oração. Se você puder orar, você puder vir, venha orar pela sua casa, pelos seus filhos. Venha orar pelos seus filhos. Logicamente que eu sei que tem muitas pessoas que trabalham. Mas eu tenho orado e não tem acontecido nada. Você é que pensa. É só você lá em Daniel, quando Daniel se colocou em frente ao rio Tigre, se não me falha a memória. Isso mesmo, não é isso, irmão José? Está lembrado dessa passagem? E que ele falou assim, eu vim, o anjo veio por causa das suas orações. Eu me demorei, porque no meu caminho, Satanás, nós tivemos que brigar. Então os irmãos não estão vendo, mas as coisas estão acontecendo. O crente, ele tem que ser perseverante. Eu quero que aconteça logo. Quem somos nós para querer que aconteça logo? Se nós mesmos temos que mudar um monte de coisa na nossa vida, o que nos cabe é ser perseverante. Então, se você pode orar pelos seus filhos, vem. Toda terça-feira, de 14 às 19, agora está 16h30 a hora. Então, de 14 às 16h30 a hora. Quarta-feira, culto de oração às 19 horas, estudo bíblico. Domingo, às 8h15. Todo domingo, às 8h15, café da manhã. Muito mais que café com pão, é café com crente. Onde nós temos a nossa comunhão, onde nós conversamos, onde nós batemos papo. Quando dá 9 horas, a gente começa a escola dominical. Então, meus irmãos, é comunhão. É comunhão. Se não faz falta comunhão em sua vida, peça a Deus, porque eu vivo em cima e sobre a comunhão. Sou apaixonado por comunhão. Nasci na igreja, sempre vivi em comunhão e vou até a hora que Deus me levar. Eu não tenho comunhão com o mundo, a minha comunhão é com o povo de Deus, aquele que Ele escolheu para me aprender a lidar com eles. Se eu não sei lidar com eles, não é porque eles são ruins, é porque eu sou ruim. Eu que não sei conversar, eu que não sei lidar, eu que não sei bater um papo. Por quê? Porque as coisas têm que ser do meu jeito? Não, não tem que ser do meu jeito. Tem que ser como Deus quer. Então, essa comunhão a gente aprende no caminhar e no lidar. Domingo depois, 18 horas, próximo domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração e gratidão a Deus. E eu sempre digo que só agradece quem é grato. Coloque Deus em sua agenda. Coloque Deus em sua agenda.
Segunda-feira eu vou fazer isso, isso e aquilo. Terça-feira eu vou fazer isso, isso. Quarta-feira eu vou fazer isso, isso. Quinta-feira eu vou fazer isso, isso. Sexta-feira eu vou fazer isso. Sábado eu vou para a praia. Vou me, como é que dá o nome? Queimar, né? Bronzear. Domingo eu vou para a casa do Senhor. Qual o problema? Mas domingo a gente não encontra tempo. Então, só agradece. E Ele é que nos dá vida, hein? E a gente às vezes não encontra tempo para o Senhor. Amém? São esses os nossos anúncios. Nós vamos agora canjica, R$6 o pote. O pote é aquele desse tamanho, podem levar. Não é não? R$6 o pote. Então depois do culto estaremos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Como assim mesmo? Fala com a Carme, com a Kátia, né? Nossa Carme e a Elaine, e vamos embora. Podemos ficar sem comer. Amém? Vamos orar por aqueles que estão enfermos. Mesmo sentado, feche seus olhos. Alguém lhe pediu oração. Alguém lhe falou assim: irmão, ore pelo meu fulano, ore por ciclano. Às vezes a enfermidade não é do leito, é da alma, é tristeza profunda. São mágoas que estão no coração que deixam a pessoa doente no corpo. E a pessoa vem até você, porque a pessoa vê você como sal da terra e luz do mundo. Vê você como perfume de Cristo. Enxerga você como aquele que faz a diferença no mundo espiritual e chega até nós e fala: ora por mim. Então é por isso que você vai orar, mesmo sentado com a sua cabeça curvada diante do Senhor. Você vai interceder e pedir por essas pessoas que virem em você a luz de Cristo, que virem em você a diferença, o sal da terra e a luz do mundo, que virem em você a diferença, a nova criatura. Ah, como é bom quando nos enxergam assim, quando nos enxergam como uma árvore que dá frutos, não aquela figueira bonita, linda, mas quando Jesus chegou perto não tinha nada, só uma beleza aparente. Mas quando a gente tem o perfume de Cristo, as pessoas falam: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu filho. E é por esse que você vai orar agora. É por esse. Eu não sei quem é, mas tu sabes, Deus também. Santo Deus e maravilhoso Pai. Pai, ó Pai querido, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e intercedemos neste momento na vida daqueles, ó Pai, que nos pedem oração, que enxerguem em nós a tua luz, que venha em nós o sal da terra e a luz do mundo, que sentem em nós o bom perfume de Cristo, ó Pai. É por estes, ó Pai, que chegam até nós, clamando, pedindo ajuda, que nós oramos nesta hora. Seja a enfermidade do corpo, ou enfermidade do espírito, ou que às vezes do espírito passa para o corpo, ó Pai, de tanta amargura, de tanta tristeza, ó Pai. Ó Pai querido, cura essas pessoas no Teu nome, ó Pai. Cura aquelas pessoas que não veem em Ti, ó Pai amado, motivos para agradecer, quando Tu tem nos dado tantas coisas, ó Pai, tantas coisas. Ó Pai, e se nós mesmos não conseguimos ver motivos para Te servir com alegria, com agradecimento, cura-nos também das nossas enfermidades, ó Pai. Faze-nos nova criatura em Cristo Jesus, aqueles que deixaram as coisas velhas para trás e tudo se tornou novo. Abençoa essa igreja, é tua esta igreja, não é nossa. Nos cabe tão somente ter responsabilidade daquilo que é teu, mas a igreja é tua e tu nos conhece, e tu conhece cada um de nós aqui nesta hora, Pai. Cada um de nós, pelo nosso nome, vá aos nossos corações agora, ó Pai. Aquilo que nos incomoda, aquilo que tem nos feito muitas das vezes pensar de forma diferente, repreenda em nome de Jesus, nos cura em nome de Jesus, para que possamos Te servir com alegria até a morte, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração. Como você resolveu no seu coração? É assim que você tem que dar a sua oferta. Ah, vou lá, vou dar qualquer coisa, igual Caim e Abel. Ah, eu não quero saber de dar oferta não, já ajudo tanto. A palavra diz: cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, lá na sua casa. Ou aqui está resolvendo aqui. Não com tristeza, nem por obrigação, só porque todos estão fazendo, eu vou fazer também. Não, não é por isso. Pois Deus ama quem dá a sua oferta com alegria. Então aqui não é momento de você vir com tristeza porque a igreja está dando e eu também tenho que entregar. Não, é só aquilo que resolveu no seu coração. Se você não resolveu nada com Deus, não vem aqui à frente. E ponto. Depois você se resolva com Deus. Mas se você resolveu ofertar, não venha com tristeza e nem por obrigação. Porque Deus ama a quem contribui com alegria. Fiquemos de pé e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E nessa ocasião vamos doar nossas ofertas. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
sou teu e tu és meu. Minha vida, Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você gostaria dessa noite de entregar sua vida a Cristo Jesus? Renovar seus votos? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Você gostaria? Ah, mas eu vou ser obrigado a fazer parte da igreja. Não. O Espírito Santo de Deus, ele vai operar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. O Espírito Santo vai te mudar, vai mudar a sua vida. É porque ele é que faz as mudanças na nossa vida, não é a igreja. Você gostaria de renovar? Você cantou: minha vida a ti eu dou, a ti eu entrego, faz de mim o teu querer. Olha que coisa maravilhosa. Você não está se comprometendo com essa igreja, você está comprometendo com Jesus. Eis que te ponho a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas. Quando a gente rejeita Jesus, então a gente não tem mais esperança, porque a única esperança é Jesus na nossa vida. Ele é a única esperança. Não é igreja, não são igrejas. Ah, mas qual igreja que eu vou participar? A igreja que o Senhor te levar. Igrejas não salvam. Igrejas não salvam. Igrejas têm doutrina para se manterem de pé, para pregar o Evangelho. Mas quem salva é Jesus. Você gostaria? Vem à frente, renovar seus votos. Fala: chega, eu quero viver uma vida nova com Jesus. Eu não quero mais o mundo. Senhor Deus e Pai, Tu conheces cada coração. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. Tu tem nos dado oportunidades durante a nossa caminhada de vida, 40, 50, 60, 70 anos. Mas vai chegar uma hora que nós vamos findar. E quantas oportunidades nós tivemos de caminhar contigo? Quantas? Todas serão contadas diante de ti. Fala aos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém. Podem sentar? Quero agradecer mais uma vez nosso irmão José, que domingo passado estava ausente e ele pregou. Não só ele, mas como todos. Mas ele foi o mais imediato, né? Muito obrigado, porque na nossa ausência a gente sempre tem contato com os irmãos. Irmão José, pastor Luiz, presbítero Marcos. Tem mais alguém? Maiara, né? Maiara está quase na pregação. Por enquanto, temos que dar um empurrãozinho com 2 pés para ver se ela... Mas ela tem muitas atividades. Graças a Deus por isso, irmãos. Meus irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Nova Almeida atualizada, tá, meu irmão Marco, por favor? Nova Almeida atualizada. NAA. São muitas versões hoje, então a gente vai posicionando para que a leitura fique de igual. Mesmo que você tenha uma versão diferente da que nós vamos ler hoje, poderá acompanhar ali, mas não deixe de trazer a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Bom, meus irmãos, domingo que vem nós vamos colocar... eu quero participar do grupo. Converse com a Cláudia e você estará participando do nosso grupo. Grupo de WhatsApp, tá? Grupo não são só para membros da igreja, um grupo fechado, não, nada disso. É um grupo da igreja, onde nós colocamos ali as atividades da igreja. Então, nós vamos colocar, porque domingo que vem
nós estaremos dando início ao processo a partir dessa reunião que nós teremos após a escola dominical, para nós nos organizarmos a igreja, que será em maio. Meu desejo é que fosse outubro, eu estaria muito mais à vontade. Mas o meu desejo não é o desejo do presbitério, nem da Secretaria de Evangelização. E assim nós vamos caminhar com alegria. E também é aniversário da igreja, coincidiu com o aniversário da igreja. Eu queria que coincidisse com o meu pessoal, egoísmo, né? Mas a SE não permitiu, amém por isso. Vamos que vamos. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, a NA está aí já, né? Diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte os que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e ficou a porta atrás de si. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra poderosa, independente de quem prega, é a tua palavra. Rasga, quebra os nossos corações, desfaz todo orgulho, tudo que não provém de ti nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que temos nas mãos e no coração é o tema fará a diferença. O que temos nas mãos e no coração fará a diferença. É necessário saber o que temos em nossas mãos. É indispensável saber o que Deus tem reservado, mesmo em momentos de escassez, como é o caso da viúva, de extremas dificuldades, para darmos continuidade à vida, aos projetos, aos planos e aos desafios. Essa passagem, esse sermão vem de encontro, porque eu estava pensando, e eu havia falado com alguns que nós estaríamos passando a igreja no dia 31 de outubro de 2026. Que tranquilidade, mas não foi assim. Em maio, foi determinado. Ótimo. E o que nós temos nas mãos? Fará, e no coração, fará toda a diferença. Assim como você na sua casa. O que você tem nas mãos e no coração fará toda a diferença. O que temos nas mãos, independente da quantidade ou da suposta qualidade, digo nós, porque quando nós olhamos assim, falamos, puxa vida, só temos um grupinho de músicos, ou só temos um grupinho de senhoras, ou só temos poucos jovens. Então, o que temos na mão, independente da quantidade, da suposta qualidade,
Quando visto com os olhos da fé, acreditar no potencial do que temos nas mãos, em nosso ambiente de trabalho, em casa ou em nossa igreja, fará total diferença. Quando cremos no Deus do improvável e do impossível. Deus é do improvável e do impossível. Sara já estava com 100 e alavanca de idade, e Deus falou, tu vai ter um filho, improvável e impossível. As mulheres sabem disso. E para piorar, ainda ela tinha cessado o incômodo das mulheres, então era improvável e impossível. Deus falou, tu vai ter. Teve ou não teve? Teve. Às vezes Deus permite que nós cheguemos ao extremo, para a gente passar a crer e a confiar nele. Por isso, quando eu falo Ministério Débora, venha orar para seus filhos, venha orar. Do improvável ao Deus do improvável e do impossível. É lógico que nós queremos tudo de acordo com a nossa vontade. Eu também quero, mas nem sempre, ou quase nunca acontece dessa forma. Porque nós precisamos ser burilado. Burilado é isso? Limpo por dentro. Até chegar. Porque a gente é muito nariz empinado. Todos nós temos essa tendência, essa é uma tendência de maligna. Já veio, Satanás estava lá no céu, que nariz empinado, pum, caiu. Aí quando ele caiu, levou quem? Eva. Oh, você está comendo tudo, você tem tudo de bom. Você tem o jardim do Éden. Deus fez tudo perfeito. Você come tudo. Mas está faltando uma coisa, né, Eva? Ela empinou o nariz, pronto. A soberba precede a queda. Quantos de nós estamos ouvindo isso a vida inteira? Soberba precede a queda, soberba precede a queda. E continuamos, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai. E não vai mesmo. Pode ter certeza que não vai. Sua vida vai passar e não vai. Porque os humildes é que herdarão o reino de Deus. Não vai, irmãos. Quisera que tudo fosse do meu jeito. Não quisera não, ia dar tudo errado, né? Porque eu não sou perfeito. Por isso nós temos um grupo base aqui na igreja. Nós não dirigimos a igreja só com a minha cabeça. Tem que ter pessoas dirigindo. E quando passarmos a igreja, vamos ter um conselho. Pode ser feito com a cabeça só de um. Então, meus irmãos, voltemos. O que temos nas mãos, independente da quantidade ou da suposta qualidade, quando visto com os olhos da fé, acreditar no potencial do que temos em nossas mãos, em nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, em nossa igreja. Às vezes a gente está em casa e fala, puxa vida, minha casa só tem isso. O que isso é que você vai fazer a diferença? Fará total diferença quando cremos no Deus do improvável e do impossível. Quando enxergamos o que temos nas mãos, permitimos que entre no coração. Quando isso acontece, surgem movimentos e ações. Quando você olha para aquilo que você tem na mão, e você mesmo despreza, como aquilo que não pode gerar coisas boas, não gera movimento e nem ações, somente decepções a partir de você mesmo. A partir de você mesmo. É a partir de nós mesmos. O texto informa que certa mulher ficou viúva de um dos discípulos dos profetas. Os alunos dos profetas eram um grupo de indivíduos que se reuniam sob a direção de um profeta, como aqui no caso Eliseu e Elias, para adorar, para adoração, instrução moral e espiritual, e para terem uma experiência profunda com Deus. O marido desta mulher falecida fazia parte desse grupo, por isso que ela foi lá falar com Eliseu. Com a morte do seu marido, ela e seus filhos ficaram em uma situação de extrema pobreza. Naquela sociedade, as viúvas eram uma classe social desprotegida e dependiam da justiça e da proteção de Deus e da comunidade. As mulheres de antigamente, irmãos, não eram como as mulheres de hoje, profissionais. Algumas, né? Não eram como as mulheres de hoje. Por um lado é muito bom, mas por outro lado, às vezes tornam, e perdoem minhas irmãs, às vezes muito arrogantes. Que não seja o caso das irmãs. Porque arrogância precede a queda.
Mas aquelas mulheres eram mulheres totalmente desprotegidas. Desamparada, ela vai até o profeta Eliseu e clama por ajuda e faz uma declaração e ao mesmo tempo uma cobrança. Meu marido está morto, declarou. E o Senhor sabe que esse teu servo, meu marido, temia a Deus. Ou seja, por favor, me ajuda. Olha que interessante, né? Eliseu não a rebate diante dessa afirmação dela. Não diz o que tem a ver com isso. Seu marido morreu, o problema é seu. Se ele não deixou cadernetas de poupança, se ele não, hoje não é mais caderneta de poupança, se ele não deixou investimento no CDB, no PPP, e no RH, e no fundo de reserva, e no fundo de missão, o problema é seu. Eliseu não faz isso. Não diz, não tem a ver com isto. Eu não posso fazer nada. Eu tenho minhas atividades, mulher. Ele não diz isso. Que são muitas para resolver. Quando nós escutamos isso? A pessoa vai pedir ajuda e as pessoas dizem, eu não posso ajudar. Tudo bem, não pode. Mas será que você se esforçou e até em que grau você se esforçou para ajudar as pessoas? A Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Imagina se eu tivesse que bater lá na porta da Yamara. Falar assim, Yamara, me ajuda aí. Me ajuda aí com... Estou precisando. Ou chegar assim, Yamara, está precisando de alguma coisa? Temos que aprender a conviver. Não seria melhor? Muito melhor dar do que receber, irmãos. Isso é bíblico. Então Eliseu não a rebate, não diz o que eu tenho a ver com isso. Eu não posso fazer nada. Tem pessoas que sempre dizem, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não sabe que é melhor dar do que receber, contribuir, estar junto. Eu tenho minhas atividades, que são muitas para resolver. Não, Eliseu não rebate. O coração do cristão sempre deve estar pronto para ajudar e socorrer. Ele apenas diz, Eliseu, no versículo 2, na parte A da leitura, o que posso fazer por você? Nós temos até medo de fazer isso. A Yamara está precisando de alguma coisa, eu sei que está... Já imagina, eu chego lá perto da Yamara, Yamara, o que você está precisando? O que eu posso fazer por você? Yamara, pastor, estou precisando disso. O que eu venho aproximar dessa mulher? A gente foge, e o cristão foge, pensando que Deus não está vendo. Esse é um desafio nosso, pessoal. Já falei da mendiga lá que queria me abraçar no posto. Fui abastecer meu carro, contei isso lá. Fui abastecer meu carro. Quando eu vi a mendiga vindo, já meti logo a mão na carteira. Que se fosse uma pistola. Vou dar logo dinheiro para ela sumir. Vai sumir da minha presença. Para minha decepção, a mendiga falou, não quero teu dinheiro, não quero um abraço. Pensa, irmã, a mulher estava sem tomar banho 300 anos e queria um abraço. Minha vontade era pegar meu dinheiro, minha caderneta, meu carro e dar, mas não, menos o abraço. Eu falei, eu quero um abraço. Chegava a estar assim com casca nas pernas, né? Casca de sujeira, não toma banho, infelizmente. E ela parou, tipo assim, resolve. É desafiante, irmãos. E ela veio, eu falei, então vem. E nós nos abraçamos. Não foi o melhor abraço, mas foi um dos melhores abraços. Porque esse é o cheiro de Jesus. O cheiro dos pobres, o cheiro de estar junto com o povo, o cheiro da comunhão. Quando a gente chama para café da manhã, não é porque você não tem café, não, é para você sentir o cheiro da tua igreja. E você não encontra tempo para sentir esse cheiro. O cheiro dos irmãos não consegue encontrar. Só quer sentir cheiro de perfume boticário?
Eliseu responde: o que posso fazer por você? Como seria bom se sempre pudéssemos responder como Eliseu. Mas sabemos que alguns, graças a Deus, nem todos, fogem de fazer essa mesma pergunta: o que posso fazer por você? Nunca temos nada. O que posso fazer por você? Eliseu não fugiu e ainda acrescenta: o que você tem em casa, mulher? Eu quero saber o que você tem em casa, onde eu posso ser, que possa ser utilizado. Eu quero saber o que você tem, mulher, em suas mãos. A viúva responde: esta tua serva não tem nada em casa. A resposta da viúva vem de um coração que se sentia completamente decepcionado e abandonado. A resposta dessa viúva aponta a visão de uma realidade imediata. Caótica. E material da situação. O desespero então toma conta. Quando a gente não consegue ver mais nada a não ser o imediato, o desespero toma conta, ela não consegue ver nenhuma saída. E sabemos que são poucas as pessoas que conseguem enxergar alguma porta aberta numa situação como esta, onde ela está desesperada. Alguma solução diante de um cenário tão desonroso, que era pedir. Humilhante e cheio de problemas que se acumulavam. A perda do marido, credores à porta, ameaça dos filhos serem vendidos como escravo, pouco recurso, casa vazia e ninguém oferecendo ajuda. A visão inicial da viúva é muitas vezes igual à nossa. Quando focamos somente nas dificuldades, perdemos a alegria. Perdemos a alegria. Perdemos a alegria. O nosso foco é só no problema. Eu já falei para todo mundo aqui, e vou repetindo até enquanto eu puder. Se você foca só no seu problema, o seu problema vai lhe consumir. Você vai viver só para o seu problema. Só para o seu problema. Você não tem tempo para ninguém, não vai ajudar ninguém, vai sempre se justificar. Só o seu problema é que é importante. Ele vai lhe consumir. Temos que ir mesmo no problema. Mas, irmão, Noé fez uma arca. Eu não consigo nem fazer um barquinho de papel. Pense em fazer uma arca com um homem já com alavanca de idade, 600 anos. E o povo dizendo: tu é louco, velho maluco. Velho maluco, você está fazendo uma arca ainda, em cima do monte. Quantos anos eles sendo chamados de louco? Mas o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, a fé, o evangelho é loucura. Não tenho tempo, não vou, estou ocupado. É loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que crêem. Quem falou? Poder de Deus. Eu queria ter um irmão assim na igreja. Já tenho, irmão José. Eu vou esquecendo as coisas, irmão, mas Deus vai me abençoando. Poder de Deus. Que o poder de Deus esteja na sua vida. Na nossa vida. Isso é individual. Para aqueles que se perdem, o evangelho é loucura. Que Jesus vai voltar nada, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Vai. Quando focamos somente nas dificuldades, o desânimo toma conta. Por conta de não sabermos o que fazer diante de um cenário de tantos problemas. Admitindo esta postura consciente ou inconscientemente, o que tende a se aproximar quando só olhamos para a dificuldade é o desespero, o desânimo e a letargia. Sono. Vai não?
O médico me passou um remédio para dormir, eu estava com dor aqui, passou um remédio, tomei o remédio. Um dia, daqui no segundo dia eu estou. Eu e Cláudia falando comigo, falei, vou voltar no médico. Doutor, isso aqui está me fazendo dormir direto. Eu não estou aqui para dormir, não. Já passou um terço da minha vida dormindo, a noite toda, né? Se vivemos 90 anos, 30 anos nós dormimos. Não é isso não? Fiz a conta errada? Eu quero ficar dormindo, não. Conversa essa, doutor. Não, mas aqui não, daqui a pouco vem um remédio para dormir, daqui a pouco vem um Rivotril, daqui a pouco vem o que mais? Outra caixa verde aí, preta, sei lá o que é. Quando eu vejo, o pastor não está. Por quê? Está dormindo. Eu estou mesmo dormindo, aquele remédio te dá um soco. Quem já tomou aquele 3 sabe disso. Mas se é para dormir, não. Só de noite. E o resto é para servir a Deus. Meus irmãos, e ao próximo. Irmãos. Diante das adversidades, nossa tendência é olhar somente para as dificuldades. Por isto a viúva responde para o profeta Eliseu, que não tinha nada em casa, nada que possa me socorrer, dizia ela, nada que possa me ajudar, nada que possa me animar, nada que possa aliviar meu sofrimento, porque é só olhar para a dificuldade, e vai ser com qualquer um. Nesta hora as possibilidades somem da mente e do coração, se não houver uma intervenção, a vontade é desistir. É justamente a visão imediata de um cenário caótico e cheio de problemas que tem nos impedido de vislumbrar os resultados que serão alcançados através da fé. Porque nós só olhamos para o imediato, para onde o Satanás quer que a gente olhe. Precisamos vislumbrar, sonhar e ver os resultados sem ainda ter visto os resultados. Quando nós falamos de Ministério Débora, eu fico imaginando aqui, que eu fico aqui às vezes, as irmãs ali orando, as irmãs estão pedindo, Senhor, abençoa meu filho, estão vislumbrando o resultado, mesmo ainda sem ele ter acontecido. Precisamos vislumbrar, sonhar e ver os resultados, sem ainda ter visto os resultados e trabalhar neles como alcançados. Tiago capítulo 2, versículo diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim, portanto, meus irmãos, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações e de obras, é coisa morta. Assim é a fé, irmãos. Obrigado, meu irmão. A fé é assim. Tiago capítulo 2, versículo 17, não sei se está aí. A fé é assim, NTLH, tá, Marcos? É assim. É a fé que é assim. Não, a fé não é definição minha, está definido na palavra de Deus. O autor de Hebreus vai mais longe, em Hebreus 11:1. Ele nos diz, a fé é a convicção, confiança de coisas que se esperam, que a gente pede, que a gente acredita, e a convicção, a certeza de fatos que se não veem. Mas a viúva conclui sua resposta à pergunta do profeta Eliseu. Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Um jarro de azeite e nada mais. Um pouco, talvez, de gente e nada mais. Um pouco de arroz e nada mais. Um pouco de fé e esperança e nada mais. Foi o que aquela viúva disse, eu tenho isso e nada mais. Onde as dificuldades e a escassez de material, de apoio, de contribuição social, espiritual, tem nos levado. Onde essa dificuldade tem nos levado? O que as dificuldades têm produzido em nosso espiritual e em nossa mente? Todos passamos dificuldades, cada um, tenho certeza, cada um de nós passa dificuldade aqui. Aonde isso tem nos levado? Ao desespero. O que pode ser a última palavra para alguns, não tenho nada em casa além de um jarro de azeite, não foi a última palavra para Eliseu.
E por que não foi a última palavra para Eliseu? Porque o coração e a visão do profeta não estavam somente nas dificuldades da viúva. Eliseu ouviu o clamor da viúva, sentiu a sua dor, percebeu a necessidade e por isso agiu. Olha a diferença da visão, né? Nós temos aqui, irmãos, desafios, estamos chamando a igreja. Quantos virão, não sei, mas o que eu tenho na mão eu sei. Deus vai me mostrar, a partir daqueles que vão se levantar. Eliseu não fitou os olhos no problema, ele sabia que era real e disse no verso 3, vá, mulher, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Por que Eliseu pediu vasilhas e não poucas vasilhas? Porque Eliseu tinha certeza que era do jarro do azeite, daquela pequena quantidade, daquilo que ninguém dá muito valor, que viria as transformações na vida da viúva, o sustento dela e de seus filhos e as mudanças necessárias. A visão da fé é diferente da material e da imediata. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Para onde, Deus? Para onde eu quero que tu vá. Se nós formos escolher, nós vamos escolher as metrópoles, a capital, São Paulo, é o pulmão financeiro. Vá, mulher, disse Eliseu, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Vá aos vizinhos, converse com eles, peça emprestado vasilhas. Geralmente nem olhamos para os nossos vizinhos e conhecidos, porém algum tipo de necessidade pode nos aproximar deles, pode nos fazer sorrir para eles. Não é necessidade dele, é nossa. Pode nos fazer dirigir a palavra para eles, ao invés de pedir ajuda. Nós podemos oferecer ajuda. Às vezes eu falo assim, irmãos, compre o tropeiro. Se você não gosta, ofereça ao seu vizinho. Talvez ali você esteja abrindo uma porta para evangelizar ele. Mas não, já tenho pouco dinheiro, vou dar para o meu vizinho. Quanto é o tropeiro? 20, né? Vou dar para o meu vizinho 20 reais. Ele que quiser que se lasque para lá. Como interagir? Aproveite o tropeiro. Vizinho, você gosta de tropeiro? Bom dia, vizinho. Intencionalidade. Você gosta de tropeiro? Eu nunca comi tropeiro. Você gosta de tropeiro? Gosto. Então, toma aqui um tropeiro. Vende na minha igreja. E no dia que você puder, vá fazer uma visita. Ó. Intencionalidade. Versículo 4. Depois entre na sua casa. Versículo 4 da passagem lida. Depois, mulher, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Olha que coisa linda, irmãos. E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Derrame um pouco, mulher, do teu azeite, do azeite que você tem em casa, do azeite seu e de seus filhos, nos vasos que você pegou emprestado com seus vizinhos. Nós não queremos nem dar um bom dia, que dirá derramar. Mas Deus nos coloca numa condição, às vezes, que a gente precisa obrigar. Somos nós que somos sal da terra e fruto e luz do mundo. Somos nós que devemos derramar o nosso azeite nos nossos vizinhos. Somos nós que somos o perfume de Cristo. Derrame um pouquinho do teu azeite nas vasilhas do teu vizinho. Os jarros que forem ficando cheios, com um pouco do seu azeite, do seu amor, do seu carinho, do seu comprometimento, ponha à parte, até que fique totalmente cheio. Eu vos chamei para que vades e dê fruto. É de nós para eles, é de Deus para nós e de nós para eles. Os vasos do vizinho ficaram cheios com azeite que era nosso. Totalmente cheio, totalmente cuidado. O que temos nas mãos?
fará toda a diferença. Temos poucas vasilhas? Peguemos emprestados com nossos vizinhos. Vamos encher as vasilhas emprestadas dos nossos vizinhos, do nosso azeite, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perfume de Cristo. Mas a visão imediata só nos leva a pensar em nós mesmos e em mais ninguém. Isto nos servirá de sustento para toda a nossa casa, para nossos filhos, para nossos irmãos. É de nós para eles. O que temos nas mãos, em nossas casas, em nossa igreja, a partir da nossa visão, confiança, do empenho do trabalho, fará toda a diferença. O que Deus tem permitido ficar em nossas mãos, não deve servir de obstáculos para prosseguirmos, a ponto de apagar nossas ações de fé. A fé é uma coisa muito difícil, porque nós só queremos viver o imediato. Se o imediato não está bom, nós queremos, eu também quero, Também quero. É verdade que diante da dificuldade, lancemos sobre os problemas o olhar da viúva. É verdade. Diante da dificuldade, nós podemos lançar o mesmo olhar da viúva. Um olhar desesperado, diante dos cobradores e das ameaças. Entretanto, fica claro para todos nós que temos que avançar com o mesmo olhar do profeta Eliseu. Lançou sobre as dificuldades. Sim. Diante da dificuldade, o nosso primeiro olhar pode ser o da viúva, do desespero. Por que não? Nós somos carne e osso. Qual o problema? Mas também nós não podemos esquecer que também temos que lançar o olhar da fé. Porque se não olharmos o olhar da fé, o que temos em mão, não nos servirá de nada. Pode ser ouro, pode ser o que for. Não vai nos servir. O que ela tinha era pouco. Mas desse pouco... Eliseu não fugiu. Eliseu não fingiu que não viu. Ele reconheceu as dificuldades da viúva. Porém, sua fé, a nossa fé, vai fazer com que enxerguemos a solução dos problemas com o que temos nas mãos. E é isso que nós vivemos. É isso que eu acredito que cada um de vocês vivam. É isso que nós vivemos. Com o que temos na igreja, precisamos passar a igreja. Precisamos nos organizar em igreja. O que temos nas mãos? Uma quantidade pouquinha não vai resolver. Negativo. Nosso olhar não é esse. Nosso olhar é o olhar de Eliseu. O que temos nas mãos fará toda a diferença. Com o que o Senhor tem nos dado frente às dificuldades, não para nos provar, mas para nos mostrar como temos agido frente às dificuldades da nossa vida. Vamos agir com os olhos da carne ou com os olhos da fé? Isto vai apontar como está o nosso coração. Vamos ter muitos desafios, irmãos. Graças a Deus. Eu espero que a igreja responda. Vamos ver com os olhos da carne e reagir com os olhos da fé. Que sejam assim na vida dos irmãos. O primeiro olhar nosso é da dificuldade. Está ali diante de nós. Mas a nossa reação é uma reação com a fé. O que você tem na mão, mulher? Seu marido morreu, os cobradores. É com isso que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Se você não ficar fitado só nos problemas. E Eliseu tirou aquele olhar dela, problema, e colocou o olhar dela na fé. Vai lá, pega a vasilha emprestada com o seu vizinho. Mas eu nem falo com o meu vizinho. Vai lá, pega a vasilha emprestada. Aí já começa o quê? A interação.
E esse pouquinho de azeite que é seu, vá colocando na vasilha dos seus vizinhos, o azeite enchia. Não tem mais vasilha? Não. Coloque à parte. Viva com isso. É com isso que nós vamos viver, é com isso que nós temos vivido, e é com isso que nós precisamos viver. E Deus há de nos sustentar, irmãos. Não olhe só para os problemas. Os problemas vão lhe consumir, se já não tem feito isso. Faça uma reflexão na sua vida. E veja se os problemas não estão lhe consumindo. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. O olhar imediato é possível. Nós somos carne. Nós olhamos o problema com os olhos da carne. Mas uma vez observado com os olhos da carne, precisamos agir pela fé. Porque o que temos na mão é aquilo, a partir do olhar da fé, que fará toda a diferença. Portanto, nos abençoe, ó Pai. Abençoe a Tua igreja. Que possamos realmente estarmos sempre olhando os problemas com os olhos da fé e prosseguirmos como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, Tadeu vai louvar. Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta, fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará.
Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Abre porta, fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Pai. Amém? Não seja louco em duvidar desse Deus. Duvide de mim, mas não duvide de Deus. Você será louco. Você será louco. Duvide da igreja presbiteriana, mas não duvide de Deus. Você será louco. A fé é assim. A fé é assim. Está no seu coração. Trabalhe. Domingo estaremos aqui, após a escola dominical. Sei que nem todos poderão vir, mas aqueles que podem. Estamos chamando a igreja do Senhor, que tem compromisso com o Senhor Jesus. Vamos começar o processo para passarmos e nos organizarmos a igreja. Bom, então você está convidado. Comece, venha tomar o café da manhã 8h15, depois a escola dominical. Vamos tentar reduzir um pouco o tempo para depois prosseguirmos. Não será demorado não, irmãos. Nós temos compromisso, sabemos que as irmãs têm compromisso com o almoço. Então tudo é feito de acordo, tudo com ordem e decência. Tudo é feito com ordem e decência. Então nós não vamos começar após a escola dominical e vamos acabar 1h para quê? Para provocar brigas e discussões? Não. Vamos reduzir, mas começar a passar para a igreja. Os passos que serão necessários para nós nos organizarmos em igreja. Amém? Quero aqui agradecer aos irmãos que nos visitam, a Sabi e a Mara e a Deisianes. Quem mais? Ninguém. Que Deus esteja nos abençoando. Ficar de pé. Vamos orar. Após o culto, se você quiser participar, temos ali uma canjica abençoada, está aqui. R$600. Isso não é uma canjica, isso é só Deus. Irmãos, sirvam o Senhor com alegria, porque Ele é bom. Sirvam ao Senhor com alegria, porque Ele é bom. Agradeça a Deus porque Ele te trouxe aqui nessa noite. Agradeça a Deus, não fique... E coloque Deus na sua agenda, dê prioridade a Deus, porque Ele é o dono da vida. Segunda é nosso, terça é nosso, quarta é nosso, quinta é nosso, sexta é nosso, sábado é nosso, e domingo também é nosso. Isso é egoísmo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Pai querido, porque Tu tem cuidado de nós. E aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, que será a bênção para transformações da nossa vida, desde que vejamos com os olhos da fé. Em algum momento, sim, podemos ter o olhar imediato da viúva, mas que possamos também ter os olhos de Eliseu. O que Tu tem na mão, isso fará a transformação da tua vida em Jesus, porque Ele é quem transforma a nossa vida. O que você tem na mão, descubra. É isso que fará a diferença. Leva-nos em paz, abençoa-nos, dá-nos saúde. Dá-nos saúde, precisamos, ó Pai, para poder Te servir com alegria, para poder trabalhar, levar o sustento às nossas casas. Dá-nos saúde espiritual para cuidarmos da espiritualidade da nossa casa, dos nossos filhos.
Dá-nos visão, ó Pai querido, e dá-nos amor pelos nossos irmãos, que possamos sentir amor, falta, comunhão, ó Pai, e jamais permita que nós nos isolemos, ó Pai, porque Tu nos chamaste para nós interagirmos, pregarmos a palavra para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos, ó Pai, no nome de Jesus. Receba a bênção, o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre toda a igreja, espalhado sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Sente seu lugar, agradeça a Deus. O culto está encerrado e aqueles que puderem e quiserem, participe da canjica.